Ó, o Leone Veiga mandou 10 aqui pra gente. Uma curiosidade. Legal. O ChatGPT teria o equivalente a um córtex pré-frontal na sua estrutura? Poderíamos fazer essa brincadeira de comparar as habilidades do GPT com as funções cerebrais e comportamento humano? Eu tenho um artigo sobre isso, tá? Que saiu na Folha de São Paulo, mas comparando não com áreas cerebrais. Não acho porque áreas cerebrais fazem muito mais do que o processamento único. Tá? Por mais que a gente tenha esse tal localizacionismo, que é a especificidade de áreas, na prática ele não é tão grande assim. Ele é grande, mas não tanto. Então o córtex pré-frontal serve para um monte de coisa. Ele basicamente é o regente da orquestra, e são múltiplas de todas as orquestras. Então, mas tem um sentido você pensar, por exemplo, a gente tem duas áreas fundamentais importantes de linguagem, uma chamada Broca, outra chamada Wernicke. Broca é a área mais frontal, a outra é mais temporal. Broca é Brodmann 44. Então, o que é processado na Brodmann 44? Entre outras coisas, existe um processamento que a gente pode chamar de algorítmico, de natureza linguística. Os processos de associação relevante de palavras que não estão na estrutura, não são baseados em som, por assim dizer, tá? Porque a palavra como som está mais no córtex temporal, justamente porque é um córtex mais sonoro. Então, a abstração linguística é mais frontal. Aqui a gente precisa de um grande parênteses, porque falta entendimento, dadas as dificuldades de decodificar o trabalho de cada neurônio, né, nesse processo todo, são bilhões de neurônios, mas há várias indicações indiretas de que isso funciona, e aí a gente pode dizer que modelos de linguagem, em algum nível, na medida em que eles associam palavras, eles fazem alguma coisa que lembra, em algum nível, as árvores generativas, as árvores de estruturação de linguagem que são implementadas na Brodmann 44 ou Broca. Por outro lado, a gente tem sempre um lance, uma relação com o mundo lá fora, quase sempre, né? Quando a gente está falando do vazio existencial, qualquer coisa abstrata, não, mas quando a gente tem uma referência e tal, e aí a gente está lidando com outras coisas, entre elas memórias. Você tem que pensar que um algoritmo tipo Transformer, assim, ele não tem essa memória. Cadê a memória? Por que a gente não... Quando a gente está falando de qualquer coisa, a gente está falando da memória do computador. Cadê a memória do chat GPT? Essa é uma coisa que é engraçada, ninguém nunca discute, né? É reflexo do quanto o pessoal está afim de avançar. Pois é, não tem essa memória. Então, é aí um negócio que você tem que pensar que é diferente. Então, tem as suas relações no processamento linguístico, vai ter cada vez mais, mas se mantém as diferenças. E esse lance, até um cara escreveu aqui, que o GPT-4 equivale a um Rezos hoje, é isso? O pessoal fala? O que você acha dessas comparações que fazem? O GPT... Ele é como se fosse uma criança de 6 anos, sei lá, mas que criança anos, de 6 anos passa no vestibular, tem que ir 140? Não. Entendi. Não, entendeu? Não. Olha só, se o algoritmo é capaz de produzir um texto para a rede social tão bom quanto uma pessoa que está começando na profissão, não como um expert em copy, mas uma pessoa que está começando, você não pode dizer que ele age que nem um Rezos que não consegue ler uma palavra, nem escrever palavra nenhuma. Não é por aí. Agora, se a gente vamos quantificar a inteligência de um algoritmo desses. Bom, a forma de quantificar a inteligência humana é o teste de QI. E não é tão abstrata a discussão, porque já foram aplicados testes de QI várias vezes a esses algoritmos. E, em geral, sabe qual que é a nota do GPT-4? 130 a 140. Qual que é a média do... 100. 100? Então é muito mais inteligente que uma pessoa. Média do brasileiro é 100? Média no mundo. No mundo? É. Caramba. Então, é sempre que é o standard do teste. Agora, então essa é a parte. Então, assim, esse papo de que, entendeu, ele tem inteligência de uma criança de 6 anos, mas ele tem QI maior do que a média global, né? Hiper inteligente. Só que tem uma pegadinha nisso, tá? Então, agora eu falei a parte X, agora vamos para a parte Y. Porém, eu estou convencido que ele tem QI 130 e talvez daqui a pouco mais, porque os testes de QI online foram usados no conjunto de treinamento, não que ele tenha de verdade. Tá, ele aprendeu. Ele tem aquilo ali, ele decorou, aquilo ali está no conjunto de treinamento. Fazem aquela pergunta, ele acha a resposta. Como a média das respostas é a resposta certa, ela é a moda, perdão. Na média ele vai achar, ele vai ser super bom. Não quer dizer que ele necessariamente é tão bom. Então, por quê? Então, como é que se sabe isso? Que quando você cria alguns testes novos, com algumas coisas assim, ele não vai tão bem assim, mas ainda assim ele vai muito melhor do que
do que uma criança, com certeza, entendeu? Tá num nível de inteligência muito superior nessas coisas, mas falta inteligência de mundo, cadê a capacidade do algoritmo dançar? Não tem nenhuma, ele não tem corpo. Então, a gente tem que ser a minha muito... capacidade também é zero. Mas Então, até aí tá tudo bem. Então tá melhor que a minha, que é -1.